Então, bom dia a todos e todas. Estamos aqui começando mais um estudo online, híbrido, né? Da nossa unidade MAP Itaguaí Cristo Consolador. E vamos começar com o texto do usuário do dia. Nosso irmão Fernando ou Márcia irão ler, não é isso? Vamos ler o trecho e depois a gente faz um destaque. Eu vou colocar em tela maior aqui, que vai aparecer mais na gravação. Embora ela está aqui na tela principal, já vai aparecer grande. Então, vamos lá. Pode começar a ler, por gentileza? Eu compreendo. Humildemente rogamos a Ele que nos livrasse das nossas imperfeições. Sétimo passo. Assim que nos prontificamos inteiramente a deixar que os nossos defeitos de caráter fossem removidos, ficamos inteiramente prontos. Por ironia, é exatamente aí que começam os problemas. Quanto mais nos esforçarmos por nos livrarmos de um determinado defeito, mais forte esse defeito parece tornar-se. É uma verdadeira lição de humildade compreendermos que não só somos impotentes perante a nossa adicção, como somos também perante os nossos defeitos de caráter. De repente, tudo faz sentido. O sétimo passo não sugere que nos livremos das nossas imperfeições, mas que peçamos ao nosso poder superior que nos livre delas. Começamos a mudar a tônica das nossas orações diárias. Ao admitirmos a nossa incapacidade de nos tornarmos perfeitos, pedimos ao nosso poder superior que faça por nós aquilo que nós não somos capazes de fazer por nós próprios. E aguardamos. Durante muitos dias, o nosso programa parece encalhado no passo 7. Podemos não sentir qualquer alívio imediato ou total dos nossos defeitos, mas costumamos sentir, sim, uma mudança sutil na forma de olharmos para nós próprios e para os outros. À luz do sétimo passo, começamos a olhar para aqueles à nossa volta de uma forma menos crítica. Sabemos que, tal como nós, muitos deles estão a lutar contra as imperfeições de que gostariam de se ver livres. Sabemos que, tal como nós, eles são impotentes perante os seus próprios defeitos. E começamos a pensar se eles também rezam com humildade para que os seus defeitos sejam removidos. Começamos a avaliar os outros como aprendemos a avaliar-nos a nós próprios, com uma empatia que nasce da humildade. Ao olharmos para os outros e ao nos mantermos atentos a nós próprios, podemos finalmente dizer: eu compreendo. Só por hoje. Deus, ajude-me a ver através dos olhos do passo 7. Ajuda-me a compreender. Muito bem. Só lembrando aqui, vamos colocar aqui o passo 7. Eu vou pedir o Geraldo para já falar do destaque que ele já fez. Então, o passo 7 diz assim: humildemente pedimos a ele quem é o poder superior, que removesse nossos defeitos. Então, esse é o passo 7 que ele está se referenciando aí. Então, vamos lá, Geraldo. Que você pode destacar do que você mesmo já colocou lá, o que você poderia dizer para a gente aí? Bom, bom dia, né? Bom dia a todos. Eu separei aqui um trechinho que eu achei interessante. O texto é muito bom, né? Muito profundo, mas Bacana esse texto, né, Geraldo? eu separei um trecho aqui, ó. Começamos a avaliar os outros, tal como aprendemos a avaliar-nos a nós próprios, com uma empatia que nasce da humildade. Essa questão da empatia, né? Que é uma palavra também que é muito usada, que é a indulgência, é de ter esse olhar humilde para os outros, né, e para nós mesmos, porque a nossa tendência é de apontar, né,
avaliar o outro com um certo rigor e a gente não ter aquele olhar para dentro de nós. E aí vem aquela proposta do autoconhecimento, do autodescobrimento, que até Joana de Ângeles fala muito, né? O autodescobrimento, perceber a si mesmo, para que a gente não fique só apontando, culpando, e em relação à questão do uso, né? Apontando. Agora, isso não quer dizer que a gente vai passar a mão na cabeça, né, e tal, mas fazer com que tenhamos aquele olhar crítico para nós, até para que o usuário ele perceba o nosso esforço de mudança e também inicie esse trabalho, né, de se modificar. Porque eu achei também, assim, pegando o texto, uma outra partezinha que eu não botei aí, que ele faz uma distinção entre a questão do uso e a questão do distúrbio de caráter, né, que é algo assim que é De interessante. caráter, né? Isso, exatamente. Para que a gente faça essa distinção. E agora, o caráter ele pode ser modificado, existe toda essa avaliação. E para o usuário é importante que ele inicie esse trabalho nos grupos, esses passos aí que o AA, né, o NA propõe, né, ou até dentro de um processo de psicoterapia, para que ele consiga fazer esse trabalho mais profundo, né? No primeiro momento, ele vai chegar ali e vai ver o que pode estar levando ao uso, ele vai poder se afastar dos locais, né? Se afastar da droga, mas ele pode chegando aos poucos a essa parte do autoconhecimento um pouco mais profundo. E aí só mesmo dentro do grupo, e se entregar a esse poder superior também, né? Que eu acho que é interessante essa fala aí do poder superior para que ele haja na vida do indivíduo. Ele tem que ter humildade para permitir essa ação e essa modificação. E só com essa modificação do caráter e ele vai conseguir vencer essas mais tendências, né? Bom, então é isso, Bira. Agora, isso não é um processo que acontece de uma hora para outra. Eu gostaria de ressaltar, né, que tudo isso é algo assim que muitas vezes é demorado, né? E às vezes o usuário, a família tem aquela expectativa de querer que a coisa aconteça de uma hora para outra e não vai acontecer. Muitas vezes são anos ali de persistência, quedas, né, recaídas, até que o indivíduo um dia ele consiga perceber que aquilo está fazendo muito mal para ele e ele consiga se entregar, né, ter esse ato de humildade aí para poder. Dentro da terapia, da psicoterapia, a gente chama de insight, né? Quando o indivíduo tem um insight, ele percebe as coisas de um outro ângulo e ele passa a modificar a sua atitude. E dentro do evangelho, a pessoa tem o cair em si, né? Dentro do evangelho, a pessoa caiu em si, ela percebe de uma outra maneira. Agora, cada um vai ter o seu tempo próprio, né? Muitas vezes não adianta a gente querer fazer com que esse tempo aconteça imediato, às vezes vai ser demorado. Bom, Bira caiu ou não? Eu Acho acho que que, caiu, cara. eu acho que ele saiu aí do. O dele ter tido algum problema. Bom, e vocês têm alguma questão aí a destacar desse texto? Vocês gostariam de. Eu achei, Geraldo, assim, onde fala aqui que é uma verdadeira lição de humildade, compreendermos que não só somos impotentes perante a nossa adicção, como somos também perante os nossos defeitos de caráter, que inclusive você até falou aí também, né? É, exatamente. Esse ato de humildade, né? Dentro do ANA, eles chamam de rendição, né? É quando a pessoa se rende, assim, no sentido de se entregar a essa mudança, né? Aí deixar que o poder superior atue, né? Isso, cada um vai ter o seu momento. Agora tem que se iniciar esse trabalho, né? Porque é um trabalho quase que diário, né? O indivíduo está indo nas salas, né? Participando, leituras, né? Participar, assistir vídeos e coisas desse, porque aí ele vai conseguir, né? Aos poucos, fazendo essa mudança. Porque não adianta eu falar, eu vou fazer assim e tal, fica só na teoria, né?
e não faz esse exercício de estar indo nas salas ou nos locais de atendimento para buscar a mudança. Eu queria só colocar uma coisinha também aí, né? Uhum, Só para poder falar alguma coisa, né, Geraldo? Essa uhum, palavra empatia, ela, apesar de ser uma palavra que está muito em moda, né? Mas é uma coisa de grande importância para nós nos colocarmos realmente no lugar do outro e entender que ele passa pelas mesmas dificuldades, né, que nós passamos. A gente até já consegue fazer alguma coisinha a mais, né? Mas ainda com muita dificuldade. E eu me lembrei da questão de se ligar ao poder superior, né? Essa questão de treinamento na oração, né? Da gente fazer essa oração um hábito, né? Como Paulo diz lá numa das suas epístolas, né? Orai sem cessar. isso, é. Fazer isso aí um hábito. É o dia a dia, eu estou aqui fazendo a reunião, mas ao mesmo tempo eu estou pensando em Deus, eu estou dirigindo e ao mesmo tempo eu estou ligado a Deus, eu estou fazendo qualquer outra coisa e estou pedindo ou agradecendo a Deus. E isso leva a gente a compreender um pouco mais esse companheiro que a gente está tentando ajudar. Nós dois, eu e a Márcia aqui, a gente tem tentado fazer alguma coisa, né? Principalmente com 3 companheiros, né? Você já sabe, a gente conseguiu levar o Roberto Carlos lá, e mais uma vez nós o perdemos, entre aspas, né? Houve Uhum, assim, uma recaída muito forte mesmo, a gente no começo ficou até assim, meio decepcionado, que a gente se sente impotente. uhum, Por quê? Justamente pela falta de experiência em lidar com essas coisas. E graças a esse trabalho que nós estamos participando agora, que a gente agradece desde já, né? De estarmos incluídos no grupo, né? uhum. A gente agradece porque isso nos dá uma força tremenda para que a gente possa compreender. Apesar de termos alguma vivência já com o pessoal adicto, né? E com as nossas dificuldades próprias, mas nos colocarmos no lugar do outro, né? E esse orar sem cessar me lembrou até um termo que o pessoal esotérico usa, né? O namastê, né? O Deus que habita em mim é o mesmo Deus que habita em você. Eu acho muito isso legal, você, quando estar com essas pessoas, lembrar disso. Que é o mesmo Deus soberanamente justo e bom, que ama a todos sem distinção. A gente procurar ajudar, saber das dificuldades, né? Saber que ele só vai despertar no momento certo. E eu vou frisar mais uma vez aqui a página da semana passada, né? Daquela mãe que dá aquele relato, que depois de lutar, 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 ela resolveu chegar para o filho, ó, agora você vai procurar o teu caminho, até que ele despertou. É claro que esse tempo de despertamento varia ao infinito, né? A gente não pode Sim. apostar muito nisso, mas tá bom. Vamos Então, parar. É. só um instantinho. Você A caiu gente aí? teve aqui a conexão do computador caiu, mas Hum, eu passei aqui para o celular e pelo celular parece que está gravando também. Vamos ver para a gente não perder, que está sendo muito bom. Mas esse destaque aí é sempre importante, né? Isso remete a todos nós, né? Mas aí tá esse texto inicial, ele está falando para o usuário, né? Que, como o Geraldo bem falou, é um texto bem rico, como você está falando também, vocês estão falando, ele é abrangente. Mas aí está colocando o quê? Segundo eu consigo alcançar. Olha, a mesma dificuldade, a dificuldade semelhante que quem tem da dicção, de reconhecer a dicção, de lidar com ela, com a nossa impotência. Aí, quando ele fala assim, nós chegamos no 7º passo, que tudo ali é uma escala, né? Então, o que ocorre no tratamento? Quando eles estão na sala mesmo de recuperação, esses passos não são lidos, eles são trabalhados. Então, a pessoa costuma dizer assim, não, eu estou há 5 meses no passo 1, porque ele está se interiorizando, trabalhando, mergulhando sobre a impotência que ele tem diante do usuário. E a gente vai pegar um texto da família, mas já fazendo uma correlação com a família, que o primeiro passo no texto familiar vai dizer o seguinte: reconhecemos que somos impotentes diante o adicto.
né, diante da droga. Diante, né, esse caso que você está falando, nós somos impotentes diante das pessoas que estão com esse problema. E aí, né, no caso da família, vai voltar ao trabalho para trabalhar com o familiar. Não. Enquanto familiar, nós precisamos nos trabalhar, cuidar da gente, que isso vai ter reflexo possivelmente no outro. Mas o texto do usuário, então ele está falando como é complexo livrar-se. E aí ele vai ter um entendimento, vem a questão da humildade, né? Porque no 7º passo rogamos humildemente. Olha, realmente a gente tem esses condicionamentos, você já trazendo até para a doutrina espírita, né? Os nossos condicionamentos são muito arraigados, são muito profundos. E como diz os espíritos, né? Foram séculos, né? Séculos e séculos de sombra que nós vivemos lá nas sombras. Então, sair desse mundo de sombra, que era da nossa natureza, para o mundo que a gente está agora, muita coisa está em nós. E lembrando até que o Alexei, né, no trabalho de sábado, quando a gente trabalhou a questão, o que a ciência diz sobre evitar lugares, pessoas de ativo, tem uma lógica aí, tem todo um esquema cerebral de aprendizado que a ciência vai fundamentar o porquê que o AA fala isso, o NA evitar. Por que eu tenho que evitar? É porque o nosso cérebro está mergulhado naquele processo. E quando a gente retoma aqueles lugares, tudo isso se movimenta. E aí nós mostramos lá a questão do cão de Pavlov, né? A fala também de um outro psiquiatra, mostrando como é difícil ao campo da ciência. E a gente vai entender com profundidade por que a Irmandade pede, recomenda para evitar pessoas e lugares de ativa. Por quê? Aí o Drauzio Varela vai falar o quê? Aprendizado associativo. O que é isso? Olha, o ambiente, o lance da dopamina, que é o principal neurotransmissor que dá o lance do prazer com a droga, ele começa tanto que ele não consegue ficar mais sem. Então, essa engrenagem cerebral, então, aí vai nos dando um entendimento de como essa coisa de fato acontece. Que não é uma questão simplesmente, também né, de vontade, também mas tem todo um mecanismo ali envolvendo, onde o organismo dele já substituiu, né, a droga já entra no circuito como se fosse algo natural, e ele não consegue ficar sem. Por isso a necessidade aí, em muitos casos, né, do tratamento medicamentoso e até nos casos de internação. Então, vai se juntando isso aí. Mas depois, quando ele percebe que, mesmo assim, voltando aqui para o texto, a dificuldade dele diante da droga, ele vai perceber que ele também tem os defeitos, né? Os defeitos de caráter, segundo, né, o que diz o dicionário, defeitos, né, de caráter, é aquilo que a pessoa se mantém insistentemente, apesar de saber que dá errado e que tem consequências. Então, por isso que o trabalho é um trabalho de reformulação. Ele não é só, parar de usar. Parar de usar é uma parte do tratamento, mas a recuperação entra na reformulação íntima, na reforma íntima. Geraldo vai dar um destaque aqui, então, para depois a gente para o texto da família. Fala, Geraldo. Só o destaque, na fala do Fernando, achei muito interessante quando ele trouxe a parte aí da ação do poder superior, né, que é o AA e o NA, né, e nós também devemos ter esse olhar, que não é um Deus do católico, ou o Deus do protestante, ou do espírito, ou do muçulmano. É o Deus que é comum a todos, né, que cada um vai ter a sua concepção e tem que ser respeitada, né. Às vezes até o cara que se diz materialista, ele tem lá a fé dele, tem o Deus dele, mas é aquela coisa, quando a gente fala assim, é um poder superior, né. Então ele tem que ser democraticamente entendido de acordo com a afinidade daquele indivíduo, né? E não querer Perfeito. impor um Deus à nossa maneira e tem que ser dessa maneira, tem que ser o nosso Deus. Não é por aí, né? Perfeito. E a Márcia, o que você tem a contribuir, Márcia? Não sei se você já falou no momento que eu fiquei fora. Já falei. Repete. Não, já falei, Bira, você que não ouviu. Já falou eu?
Então vai ser bom que eu vou ver a gravação lá, por isso que é bom estar gravando. Tem um sinal aqui que está gravando, então tá bom. Ela vai repetir um outro Não. trecho aqui, vai falar sobre outro trecho. Dá Ela- tempo. Ela- Não, eu só achei interessante também, né? Cadê aqui? Quando fala aqui, Obira, que assim que nos prontificamos inteiramente a deixar que os nossos defeitos de caráter fossem removidos, ficamos inteiramente prontos. Por ironia, né? É exatamente aí que começam os problemas, né? Quando se sente que não, estou bem, estou pronto, consigo sair dessa, né? Já estou quase, né, conseguindo sair dessa e, na verdade, pelo que pouca experiência, né, que eu estou tendo com esse trabalho, a gente vê que não é bem assim, né? É isso aí. E lembrando, já para a gente passar para o texto da família, há muito tempo, o Roberto Silveira, vocês devem ter conhecido, ouvido falar, Roberto Silveira foi um psiquiatra muito conhecido, trabalhou no Centro Espírita Regeneração durante anos, muitos anos, né? Então, ele tem a colaboração nos nossos dois livros, né? E ele, numa das palestras dele, ele fala assim, que lidar com a dependência química é lidar com a frustração. Então, por quê? Porque o indivíduo, com raras exceções, né, isso é muito mais regra do que exceção, ele não para da primeira vez, ele cai, recai, isso faz parte do processo de aprendizado dele, né? E aí a gente vai aprender, ou vai estar tentando aprender a lidar com a frustração. Então, quando aconteceu a questão com o Roberto Carlos, que você nos trouxe, eu acho que vocês não estavam presentes no grupo lá interno, né, nesse momento. A gente provocou assim aí, como é que a gente se sente com essa notícia? E só que nós estamos nesse aprendizado de sermos ajudantes, né, auxiliares, né? Aí, geral, quase todo mundo falou mais no sentido mais racional da coisa. Não, estou falando assim, ó, no íntimo, no coração, como é que é isso? Aí custou o pessoal pensar, eu estou chateado, estou decepcionado. Então, isso acontece com todos nós, mas faz parte do processo, porque a gente anseia que o outro venha, né, e consiga, mas faz parte do nosso trabalho. Por isso que aí no texto da família vai voltar pro familiar. O familiar envolve todos nós, inclusive a própria condição do terapeuta, né? Que muitas vezes tem essa dificuldade de lidar com o fracasso, com a queda, né? Mas aí são olhares e olhares. E aí você vai trabalhar como é que foi essa queda, essa pessoa volta, por que que aconteceu aquilo, onde foi que aconteceu, de que forma que foi, com aprendizado para a pessoa seguir em frente. Então vamos lá, Geraldo, para o texto da família. Como aqui, eu acredito, está dando sinal de gravação, quando a gente for fazer a edição, aqui eu não vou me arriscar agora a mexer no celular, porque pelo computador é mais fácil compartilhar o texto. E aí, quando a gente for fazer a edição, quando você estiver lendo, a gente bota o texto lá e quem vai ver o texto passando, para dar mais visibilidade. Então vamos lá, Geraldo, por favor, o texto da família. Bom, Desligamento com Amor, o título, né? Eu achei só esse texto, esse título aí já é sugestivo, né? Nossa, muito, muito bonito, muito bonito. Bom, o Naranon me ensinou que posso amar a adicta, mas odiar sua doença. Também aprendi que não posso modificá-la. O que posso fazer é tomar conta de seus filhos e de mim. Após frequentar por mais de 6 meses as reuniões e praticar a programação, fiquei fortalecido e decidi pedir que ela se mudasse. Também pedi que não me telefonasse, mas seu comportamento estava fora do meu controle e ela me telefonava a cada 3 semanas. Então,
recebi dela uma mensagem por e-mail com uma única palavra: testando. Nos próximos 3 dias, fiquei assustado. Meus pensamentos obsessivos tomaram conta de mim. Estava contente porque ela estava a mais de 1.000 quilômetros de distância. De toda forma, não sei se conseguiria ficar longe dela. Desliguei-me dela porque sua adicção ativa me fazia muito mal e também porque precisava proteger meus filhos. Finalmente, admiti como era nocivo para mim viver com a adicção ativa. Entretanto, também ficava muito zangado pela dependência química pela levado de mim. Então me lembrei de um sonho que tive quando ainda estávamos juntos e ela ainda estava limpa. Sonhei que um fanático entrou e matou a minha amada. Bati nele, esmagando o seu crânio, e acordei gritando. 2 semanas depois, ela teve uma recaída. É que a letra está um pouco pequena, estou com dificuldade aqui de enxergar um pouco, mas agora, entretanto, que a dependência química levou-a de mim. Agora entendo também, que a dependência química levou de mim. agora Deixa eu entendo completar aqui, Geraldo. Oi? Deixa eu completar aqui. Agora Completamente. entendo que a dependência química levou de mim, da mesma forma que aconteceu com o meu sonho. Concluí que a adicção era o assassino. Esse pensamento me permitiu sentir compaixão pela adicta e me livrou da culpa que estava sentindo. Reflexão para hoje. Permitirei a mim mesmo fazer o que é certo, sem culpa. Tomarei conta de mim, me desligarei com amor, para que os outros façam o mesmo. Lembre-se, você também está sempre mudando e você pode direcionar essa mudança conscientemente se você o desejar. Você pode se modificar aos outros, você pode amar. Então, assim, esse é um ponto fundamental na questão do familiar, né? Porque vai mostrar a nossa impotência diante do adicto, diante do usuário. Isso é doloroso e é frustrante. E aí o texto é muito bonito, né? Tem até, se a Márcia e o Fernando, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de se inscrever no nosso canal, né? Que o canal está em nome do Centro Espírita Irmão Samaritano. Então nós temos lá um texto também, que foi nessa linha que a gente trabalhou com a Janete também, falando da arte de desligar. Porque assim, como desligar? E aqui ela fala, desligar com amor. Mas Uhum. essa expressão, ela muito frequentemente, o familiar, mas como? Você quer que eu deixe meu marido, minha mulher, minha filha assim? Então, mostra essa necessidade da gente, primeiro, se cuidar da gente. Porque se a gente estiver mais saudável, a gente vai saber mais o que fazer ou o que não fazer. E, sobretudo, também, nós vamos encontrar força para nos robustecermos emocionalmente. Porque, às vezes, nós ficamos à deriva do outro. E essa questão do familiar, a experiência mostra várias situações de familiar e amigo. Que, às vezes, o familiar quer tanto ajudar o outro, o amigo também quer tanto ajudar o outro, que há situações que a pessoa acaba usando junto com o familiar. Então, olha só, deixou de estar como atuante e passou a ser mais um usando, seja o álcool ou outra droga, com aquele que a gente estava tentando ajudar. Então, essa coisa era muito forte, né? Então, esse cuidado que ele chegou a ter aqui, essa condição de perceber, olha, não dá mais, porque ele tinha cuidado dele e tinha cuidado dos filhos.
E aí é um momento muito complexo, muito doloroso, porque, assim, ou é ele ou somos nós. Nós vamos naufragar junto, porque tem, na constelação, tem uma questão de pertencimento que é muito interessante, que às vezes, isso às vezes o processo é inconsciente, às vezes a gente quer estar junto ao ponto de pertencer àquilo que a gente acaba naufragando junto, como se fosse um ato de solidariedade, de amor. Não, fulano morreu, eu também vou junto, eu tenho que ir, eu não fico sem. Então a coisa não é assim, né? E esse chamado é para todos nós que estamos na condição de amigos, familiares, né, inclusive terapeutas também, ajudantes, de saber o seguinte, olha, já deu. Porque isso é tão forte que às vezes a gente entra num quadro de ligação com o outro, ao ponto de se arriscar a ficar na miséria junto com ele, a perder junto com ele, e às vezes se tornar dependente como ele também. Então vamos lá, Geraldo, destaca aí o que você explora e que você falou para a gente abrir para o Fernando e para a Márcia. Ah, só dando uma informação aqui que a nossa querida Conceição está nos acompanhando. Ela está no trabalho, mas está lá no áudio aí. Fala então, Geraldo. É, deixa eu achar aqui, peraí, eu perdi o. Peraí, aqui eu botei um trechinho que, mais ou menos até que você falou aí, eu coloquei aqui: tomarei conta de mim e me desligarei com amor, para que os outros façam o mesmo. É também essa questão do desligamento, né, com amor. Eu acho que o pessoal confunde a desligar e abandonar a pessoa, ou largar de lado, de mão, não é por aí, né? É procurar ver a forma, mesmo que indireta, ou favorecer que aquela pessoa reflita, né, e busque o atendimento, né, busque algum tipo de ajuda, né. E às vezes o familiar que está envolvido, ele às vezes atrapalha mais do que favorece, né? Então tem que ter, às vezes fala, porque a pessoa está envolvida com sentimento ali, fala coisa que não é para falar, ou fala aquela coisa meio do envolvimento emocional. Então acho que para o socorro ter uma eficácia, isso até terapeuticamente pesquisa mostra, né? Tem que ser alguém neutro, alguém de fora, para poder. Tanto é que dentro do contexto analítico, o psicólogo ele não pode atender familiar. Isso não pode, não dá muito resultado. Ou alguém que seja da família daquela pessoa. Tipo assim, você atender dois irmãos simultaneamente, a não ser que seja uma terapia de família, né? Mas no individual não dá certo. Ou você atende uma pessoa da família, ou não atende ninguém, né? Ou para evitar esse tipo de complicação. Agora, quando é uma terapia familiar, que até vai ser interessante que o próximo, acho que vai ser até o próximo encontro lá, né, Bira, no Clínico Consolador, vai falar de constelação familiar, não é isso? Um dos Não, não vai ser constelação, vai é, ser no dia 6, vai ser sobre a família. E então, vai aí a gente falar vai sobre falar a sobre família. codependência. E É, no codependência. final do mês, nós Uhum. vamos falar sobre a Laís Bertotti, psiquiatra, que vai falar sobre constelação familiar. Então, aí quando é terapia de família, até é interessante você colocar todo mundo dentro do espaço e falar, vamos conversar aí, como é que estão as relações familiares. Mas aí é um acordo entre todos, né? Agora, quando é um atendimento individual, não se recomenda atender um familiar, né? A pessoa, e é bom encaminhar para alguém. Bom, então é isso, a minha fala foi em cima disso aí, é não abandonar, mas você ter aquela questão do desprendimento, do desligamento com amor, eu acho que é por aí. Muito bem, agora vamos, Márcio e Fernando, a gente conseguiu voltar aqui para o computador, a tela está grande. É a Ah, é. aprovação, que bom que ela continua. Legal, não perdemos nada. Eu que perdi, mas depois vou ver, Márcia, sua contribuição lá atrás. Gostei de ver a sua dica, eu que falei, você que caiu. Então fala aí, Márcia, por favor. Eu achei muito interessante aqui, onde fala, lá no finalzinho mesmo, onde fala, você pode se modificar. Aos outros, você só pode amar. Gente, isso é difícil. Olha, é difícil, né, Márcia? É muito difícil. Como a gente vai amar a pessoa e não vai ajudar? Como fazer esse desligamento, né? Desligamento com amor. Eu acho isso muito difícil. Eu ainda não consigo, não. Então, querido, então, assim, mas isso é o que a gente diz assim.
Tem um livro, vocês devem conhecer, até um livro, né, Geraldo? De repente a gente pode explorar mais ele, é Reforma Íntima Sem Martírio. É um Uhum. livro muito legal, conhece? Então, assim, ele vai dizer assim que isso é uma questão processual. Nossa, mas o livro é muito belo. Vou até, eu acho que não tem mais, mas vou comprar de novo para relê-lo, porque ele é muito bom. Ele vai ajudar a doutrina, a terapia, etc. Isso é uma questão. O que é uma questão processual? Leva-se um tempo. Aí lembra um pouco assim a música do Lulu Santos. Eu vou dizer aqui, mas não sei se cabe, mas vou dizer. Ainda vai levar um tempo para curar o que se feriu por dentro. Natural que seja assim, tanto para você quanto para mim. Então, assim, quando você fala assim, eu não consigo ainda, mas você está, né, no momento assim que a gente está colocando, iniciando um processo, porque até então eu não sei qual caminho que você percorreu nessa linha, que nossa linha normalmente é sempre estar preocupado e é natural, vou fazer do nosso jeito, e aí não funciona. Vou trazer uma experiência para vocês aqui recente. Tem uma senhora que nos procurou, coisa de uns dias, ela faz terapia até com uma colega nossa que conhece há muito tempo. O Geraldo deve conhecer, você deve conhecer que ela é no movimento espírita há muitos anos, a Inês. Lembra da Inês, né, Geraldo? Uhum. Era esposa do Eurício, né? É, Então, ela indicou a pessoa para mim, veio conversar comigo com a mãe, né? Então, qual é a demanda dela? Não, o que eu quero, a minha filha está na psicóloga, mas acho que a psicóloga não está ajudando, não sei o que e tal. Ela já está fora de casa há vários dias, está usando direto e me trata com desrespeito, etc, etc. E várias questões complexas ali. E ela, a mãe, estava nessa motivação, não, então eu quero que ela saia e venha ser tratada contigo. Aí, o que eu falei para ela? Olha, tem toda a chance de dar erro, que mais uma vez é você querendo passar para ela algo que ela já não reconhece em você em vários aspectos. Então, por que não procurar uma ajuda para você enquanto familiar? Que ela queria internar a menina também, né? Durante 20 anos, 20 e poucos anos. E era resistente e tal. E aí, então, ela, depois de um tempo, eu perguntei, como é que está? Ela falou, já estou há 3 meses participando do Amor Exigente, que vocês também podem conhecer, Fernanda e Márcia, conhecer esse trabalho do Amor Exigente. Existem reuniões online, que é um outro enfoque, né? É outra maneira de falar da mesma questão da dependência, da codependência. E ela começou, então, a se permitir, a cuidar dela enquanto familiar, depois conseguiu a internação e a menina foi internada. Por quê? A questão, às vezes, já não está no outro, porque nós já estamos adoecidos. Por isso que no sábado, dia 6 de maio, já fazendo a divulgação aqui, a gente vai ter lá a Socorro e a Miriam, que são pessoas que viveram enquanto familiar e pessoas que já têm uma fundamentação na área da família. Vão trazer o relato deles. E vão dizer, não, realmente não é fácil. Como fazer? Então, assim, quando a gente coloca como fazer, a gente está se permitindo refletir de fazer diferente do jeito que a gente tem feito até agora. Porque se a gente for só no ímpeto do emocional, não, mas como pode? Como eu vou deixar meu filho e meu irmão assim? Opa, então isso demonstra, mais uma vez, que nós estamos precisando cuidar da gente. Olha, eu preciso me tratar, preciso me cuidar, minhas feridas que não são poucas, aí eu vou me cuidar, e nesse autocuidado, naturalmente, mudança de comportamento pode começar a acontecer em nós, enquanto familiar, enquanto ajudante. E, possivelmente, a nossa mudança possa refletir até no trato com o usuário. Porque, assim, como você disse, mas como eu não vou ajudar, aí vem outro conceito, que a Irmandade traz bastante. Eu estou na condição de ajudante ou de facilitador. Isso é muito complexo. Ah, não, meu filho pediu não sei o quê, eu prefiro que ele use dentro de casa do que ele use na rua. Opa,
vai ficando complicado. Aí não, porque está devendo ao traficante, eu fui lá pagar, não sei o quê. Então, essas coisas, porque a gente está tão emocionalmente fragilizado, que a nossa sanidade ela está esquecida, ela está ausente. Por isso que os grupos vão trabalhar a sanidade do familiar, para falar da dor dele, como é que é difícil lidar, o que, que eu faço, o que, que eu não faço. E aí a gente vai tendo o quê? Condição de ter serenidade, internamente a gente vai se fortalecendo e o campo da sabedoria e do discernimento vai nos guiando. Aquilo que eu posso e que eu posso fazer, a oração da serenidade, da sabedoria, da serenidade. Saber o que eu posso e o que eu não posso. E aí vamos dar nos limites. Olha, eu vou até aqui. E aí entra outra questão também que a constelação ela trabalha muito, sobre a questão da lei da ajuda. Ela vai dizer em que sentido assim. Às vezes o outro, apesar de estar numa situação difícil, complicada, ele não está querendo muito a nossa ajuda, não. A angústia é nossa, não é dele. Olha, não está nem aí. Ou pelo caráter, pela personalidade, ou pela própria doença. Então, encontrar esse caminho de se desligar com amor, como bem Geraldo falou, só a expressão já é muito bonita, e você repetiu, né? É um desafio, é um aprendizado, para que a gente possa se cuidar, para saber cuidar do outro. Então, é um processo. E a gente também trabalhar essa aceitação. Olha, para mim, isso é quase com utopia. Eu não consigo, mas vamos trabalhar para que a gente possa fazer o melhor que esteja na nossa condição e, sobretudo, ter aquela sabedoria. Isso eu posso, isso não posso. Ou isso eu posso, mas eu não devo. Para que a gente possa encontrar esse equilíbrio de ajudar. Lembra lá aquela situação também do nosso lar, onde um espírito enfermo queria entrar no posto lá de socorro e o André Luiz ficou indignado. Não, por que não deixa ele entrar? Deixa ele entrar. Aí vamos ver qual é a essência dele, o magnetismo dele ali, a vibração dele, o que, que ele tem no campo mental dele. Não estava preparado. Aí foi lá, tá vendo? Se ele entrar aqui, ele vai causar um terror e não vai melhorar nada. É assim também que vai acontecer em muitas situações. Olha, se você colocar aquele indivíduo ali, ele não está preparado, e se a gente não tiver estrutura para lidar com aquilo, ele faz com que os outros também se percam, inclusive o próprio familiar. Aí, esse se perder vai tanto da vulnerabilidade, né, Geraldo, que a gente já estudou muitas vezes, né, emocional, como de nos tirar aquilo do pouco que nós temos, seja da nossa saúde mental, emocional e no nosso recurso material. Porque muitas são as histórias que o familiar que não encontrou força e discernimento para ajudar o adicto, ele acabou na rua juntamente com o adicto e não resolveu o problema. E situações outras. Às vezes o familiar morre antes por tantos problemas, adoece com tantas questões e o adicto continua. Então, é um trabalho que a gente vai buscando aprender, mas não é fácil. Se fosse fácil, não tinha mais problema, né, na área da dependência, nem familiar adoecido, né? Se fosse fácil, a Cracolândia não estaria tão cheia de gente como está, né? Exatamente, é verdade. E com todo o trabalho que vem sendo feito Tentativa lá de. em Até São no trabalho, Paulo. questionando qual é o melhor procedimento para lidar, porque o que está acontecendo lá em São Paulo, né? Eles estão assim tirando, tentando tirá-los da rua de uma forma forçada, aquela coisa da internação compulsória, eles estão se revoltando. Por quê? Você Mas isso aí, é por isso que né, deles, olha só, estão vou se te cortar pelo revoltando. seguinte, que eu não sei se você escutou, foi agora, no domingo. Sabe aquela situação que casualmente você muda o canal, está falando uma coisa que te interessa? Aí estava É, falando outra coisa lá, mudamos lá para o Globo News, estava lá o prefeito de São Paulo falando sobre a questão da Cracolândia e falando dos uhum. trabalhos que estão sendo feitos.
tem essa crítica, mas ele vai dar a versão dele, né? Não, olha só, a coisa não é dessa forma, porque tem Ministério Público, tem conselho disso, conselho daquilo, para chegar às pessoas e levar e tentar tratar. E fizeram uma pesquisa, avaliaram mesmo aqueles que se aceitaram, né? Tipo, 300 pessoas que fizeram um exame clínico, mais da metade já estava com o pulmão contaminado em virtude da questão da droga. Então, está um problema de saúde física, era só mental. É, E aí exato. estão oferecendo agora hotéis, né? Então, estão se fazendo muita coisa errada e estão sendo repensada. Mas existe muita ação sendo feita, que Não, tem sempre é consultório de muito rua, diversa. né? Consultório de rua, você não, a Isso, pessoa pode dar exatamente. É decreto, muito vai lá, diverso. É é. muito diverso, porque o problema realmente ele é multifacetário, né? Ele é E, muito. Pira, estão fazendo um alerta aí, uma nova droga, acho que é K9, uma tal de K9, é uma droga que deixa a pessoa igual um zumbi no meio da rua, assim, totalmente transtornada. É uma droga fortíssima, é uma composição química que eles fizeram aí, e tá para deixar a pessoa muito mal mesmo. Então, é uma De coisa vez em assim, quando saúde, acontece isso, né? Surge uma é, outra coisa, mas vai dizer da mesma essência, vamos dizer assim, o que que tem é, por trás? É a pessoa adoecida que não consegue lidar com aquilo. Gente, exato. eu acho que eu falei muito, mas a gente está chegando aqui ao final. Eu queria ouvir Fernando, quer dar mais alguma colaboração nesse texto da família, Geraldo, para a gente estar encerrando. Essa questão aí, né, no primeiro parágrafo logo, né, essa questão do também aprendi que não posso modificá-la, né, tem a ver até com o texto anterior, né, que a gente tem que se reconhecer, muitas vezes, sem possibilidade de ajudar. Aí é onde entra abandonar com amor, né, como é que é? Desligamento. Desligamento com amor, né? Porque realmente é muito difícil, é muito difícil. A pessoa não tem, até pelo hábito e até o próprio sistema endócrino lá está acostumado. E para modificar isso fica muito difícil mesmo, né? Esse trabalho de tentar retirar na força. Eu até pouco tempo eu era a favor disso também, mas aí você fica assim, o que fazer, né? Mas a gente espera que dê certo, né? Nisso aí eu agora não tem muito a acrescentar, não, porque já foi falado tudo, né? O caminho é isso, Fernando, que tem aqui, né, que até a própria reforma psiquiátrica coloca, é a criação de CAPS-3 e de locais de atendimento que você favorece, ou então unidades de acolhimento, né, que o indivíduo fica ali, ele fica durante o dia fazendo atividade, e não fica tão ocioso, né, como lá o cara numa praça, ele fica na rua totalmente ocioso, só usando droga. Então, a unidade de acolhimento seria um recurso, mas aí tem que haver vontade política dos governantes de fazer, de investir, porque dá trabalho. Você tem que montar uma equipe multiprofissional, você tem que ter uma farmácia que dê os medicamentos de última geração. Aí você vê, as pessoas não estão querendo investir nesse tipo de coisa. Aí fica aí, o pessoal fica dando volta, buscando aquela coisa círculo, uma volta circular que não dá resultado. Com certeza. Enquanto não houver CAPS-3, não houver locais de atendimento, como tinha o CREDEC, ou alguns locais mesmo, até ligados a instituições religiosas, mas que tem uma equipe atuando, você não vai dar solução, vai só É. fazer com que o indivíduo se perpetue ali no uso e se afunde cada vez mais, né? Aí vamos pedir a Deus aí que sensibilize os nossos governantes, que liberem recursos, né, para que haja locais realmente de atendimento eficazes para solucionar isso. Bem, Tem saída. A dependência química é uma doença e toda doença pode ser tratada. Agora tem que ter equipe, tem que ter recursos para fazer o tratamento. Aí é aquele detalhe, e né? Além do fala. círculo do vício, existe um círculo vicioso, né? Em É, outra área aí, né? exatamente. Isso O mesmo. dia que não chega, a gente tem que chegar, né? Exatamente. Gente, olha só, eu vou compartilhar aqui só uma ceninha. Esse material, não sei se já teve chance de ver, esse material que a gente postou aqui, a gente conseguiu resgatar, foi um material que nós fizemos há muitos anos. Então, tem a participação do Formiga, do Geraldo, do Pacheco, de alguns usuários que nós atendimos lá no Samaritano. Então, nós fizemos isso no estúdio, na época era lá na Bandeirantes do nosso companheiro Alain Bispo. E aqui, assim, vale a pena vocês verem, acredito, né?
Vocês vão ver aqui a fala de muitos anos, mas tão atual, e falando também do enfoque espírita do problema. Né? Eu vou abrir aqui só um pedacinho. Você chegou a ver, Geraldo? Eu mandei o link para você. Sim, eu vi um pedaço, também não vi tudo, não. Não deu para ver tudo, mas eu vi um São pedaço, eu 40 relembrei. minutos. Você viu lá seu irmão mais jovem, eu também vi meu irmão mais jovem lá. Ah, era. Formiga também, o irmão dele mais jovem. Deixa eu colocar aqui só um pedacinho para a gente encerrar. Isso aqui, a Tá. gente começou com essa cena aqui, com a cena cinematográfica, né, que a gente fez. Olha só. Deixa eu voltar um pouquinho, peraí. Aqui agora. O som tá baixo, hein, Bruno? Tá baixinho mesmo. Né? Por que as pessoas tornam-se dependentes? O que leva o ser humano a descer aos níveis mais degradantes da existência? A ciência tem explicação para essa enfermidade? O espiritismo pode ajudar o dependente químico? E os familiares? Como devem se comportar? Talvez não tenhamos todas as respostas, mas uma boa parte delas veremos nesse vídeo. Então, é o seguinte, aqui você pode botar na legenda, que essa parte que está com o som baixinho, mas depois a gente vai ver lá na frente, vamos ver aqui o Formiga, o Geraldo, eu vou chamar na frente. Olha o Formiga aqui, olha. Pessoa que esteja envolvida com o problema das drogas. Estamos procurando respostas. Menos difícil, né? Aqui para o usuário. Comecei a usar drogas com meus 13 anos de idade, né? Eu posso lhe dizer, né, que a minha dicção, né, não permitiu mais que eu estudasse num colégio normal, como os outros jovens, né? Os meus pais me colocaram numa escola profissionalizante e foi lá que eu tive meu primeiro contato com as drogas ilícitas. Eu acredito que seja uma falta de adequação, de sintonia com o mundo de uma maneira geral, entendeu? Com os seus medos, com os seus valores, com os valores do outro, com a relação com o outro, o ser humano, com o mundo, então, com as instituições. Quando tinha aquelas festas de fim de Mira, ano, né, Jackson? eu era quem mais tomava aquela... Tem notícia da Mira, Bira? Né? Eu era aquela pessoa que quando a minha mãe Tem, Bira? dava um revigorante antes do almoço para abrir apetite, né? Quando ela virava as costas, eu ia mais vezes, né? Do que era necessário, eu já me identificava, né? O álcool, que geralmente é muito usado até na família, é um alívio. Que depois do uso da primeira dose, né, a pessoa se sente justamente mais adequada. Essa relação eu e o mundo fica menos penosa, menos difícil, né? Então é o seguinte, só para dar uma ilustração, sim, Geraldo, eu não tenho mais contato com a Mira e com o Jackson, né? Eles fizeram parte lá do Samaritano, o Jackson principalmente nos ajudou muito durante muito tempo. Mas o que rapidamente aqui, olha só a fala dela.
O álcool nos deixa mais conectado ao mundo. Ele fala que desde criança ele sentia-se diferente. Então, é uma complexidade que envolve aí o que a gente discutiu lá no seminário, né? Os aspectos biopsicossocial, alguma coisa que já vem também dele. Outras questões que começaram agora, não tem nada a ver com o passado, porque senão a gente vai cair numa visão simplista de achar que o problema começou lá atrás. Mas o lá atrás, o passado, um dia foi presente, né? Senão a gente fala, por que do passado? Não, mas a gente começa, muitas situações estão começando agora, pelo aprendizado social, por excesso de oferta, etc, etc, né? Então é isso. Eu vou pedir hoje, então, a Márcia e ao Fernando que possam fazer a prece para a gente estar encerrando esse nosso encontro. Fernando vai fazer. Ah, ela já indicou o Fernando? Fernandinho vai fazer. Como o ditado diz, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então tá certo. Olha, foi muito bom ter vocês aqui. A contribuição de vocês é muito relevante. Então, assim, é importante quando a gente consegue gravar, porque vai ficar para outras pessoas buscarem, né? E o nosso livro, o primeiro livro, As Drogas e Consequências, nasceu dessa forma. A gente gravava áudio, 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 e depois tornou livro. Olha só, chegou em mais de 20 mil livros e ajudando a muitas pessoas, nos ajudando como todos. Então, é importante a gente ter o registro. Então, vamos aqui agradecer a todos que participaram desse nosso encontro, dos dois planos, né? Material e espiritual. E você que está abrindo esse vídeo agora, está tendo contato com a gente agradece muito. Essa é uma atividade do MAP Itaguaí Cristo Consolador, em parceria com o Samaritano. É o nosso encontro semanal. E às 11 horas, todas as quartas-feiras, nós estamos em Itaguaí para orientação, ajuda, mútua ajuda a familiares e usuários. Então vamos lá, Fernando, acompanhar a tua prece. Então, que nesse momento nós possamos nos sentir, como de outras vezes, com as mãos dadas, lá na nossa sede, em Itaguaí, sentindo aquelas energias positivas daquele ambiente maravilhoso. E que possamos, nesse momento, emitir essas mesmas energias a todos esses adictos que nós conhecemos, a todos aqueles que se preocupam com a solução dessa problemática, a todos os polos, não só do MAP, mas a todos os polos que compõem essa grande associação dos alcoólicos anônimos, dos narcóticos e outros tantos. Muito obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade. Muito obrigado, Maria Santíssima, pela grande proteção que recebemos de Ti. Aos sofridos irmãos, Nos ajuda e nos fortalece na nossa caminhada. E esse nosso trabalho de hoje, que já vem de outras eras, possa continuar e se multiplicar, para que tantos outros sejam atendidos como nós estamos sendo atendidos. Abençoa-nos, Senhor, e permita que nós possamos sentir a vossa paz e o vosso amor junto a nós, agora e sempre. Obrigado, Senhor. Cristo Consolador, Cristo Consolador, é obra do bem maior que o Mestre nos legou. Então é isso, agradecemos mais uma vez esse presente que nós tivemos aqui hoje com a presença da Márcia e do Fernando. Geraldo, trabalhador de primeira hora. Conceição aí sempre está lá no trabalho, mas está ouvindo. Ela escuta no BRT, no trânsito, no trabalho, sempre participando aí.
E o grupo que teve hoje lá em Itaguaí por conta das chuvas, né? Tivemos também a nossa participação lá com Herivete, Ronaldo e a equipe que pôde chegar, porque foi muita chuva lá em cima. Então é isso aí. Até a próxima, então. Um abraço, fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, até a próxima. Olha só, Muito depois obrigado. não esqueça de receber os direitos de imagem, tá? Tá, todo mundo vai ficar famoso aí, hein? Todo mundo vai aparecer na televisão, hein? Não é mole não, hein? Vê para onde tu vai mandar esse vídeo, não vai mandar para Globo, não, hein, Bira? Tá certo. Tô me sentindo. Bira vai mandar lá para a Rede Globo, lá para o Projac, ó, olha aí. Lá eles pediram, mas eu estou negociando com eles, dá para ver se eu faço ou não. Gostei de ver o Birajara daquela época aí. Meu irmão mais novo. Mas não mudou nada, rapaz. Não mudou nada. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Fique com Deus. Obrigado, Tchau. Fica com Deus. Tchau.